Eu já prestei vestibular para tantos concursos, para tantas carreiras diferentes, todas elas muito concorridas, que as minhas irmãs brincavam comigo que eu ia me profissionalizar em vestibular. 25 anos depois, diversas aprovações e 10 anos como professor, aqui estou eu, profissional do vestibular. Meu nome é Celso, professor de inglês. Eu sou especialista em vestibular e vim trazer algumas orientações para você que também é vestibulando. Vamos lá. Fazer um concurso vestibular, escolher uma carreira e fazer uma prova que vai definir a sua carreira e pode definir muito da sua vida é uma coisa um tanto quanto assustadora, principalmente quando a gente é jovem. E por ser jovem, muitas vezes a gente tem percepção de algumas coisas, tem muito conhecimento já, muita gente já estudou bastante, mas a gente não tem vivência, não tem experiência, às vezes até não tem muita noção de como reagimos de maneira emocional a certos aspectos. Pensando nisso, eu reuni aqui minha experiência como estudante, minha experiência como vestibulando e agora do lado de cá como professor e selecionei 10 orientações para você que vai fazer uma prova de vestibular. Poderiam ser 20, 25, 50, mas eu coloquei aqui 10 que eu achei as mais importantes. Número 10. A número 10 para mim é: toda vez que você for fazer uma prova de um vestibular, faça as provas anteriores. Conheça o concurso que você vai prestar. Não adianta nada você se candidatar para fazer uma prova se você não tem ideia de como essa prova funciona. Então, pega as provas anteriores, 5 anos anteriores é suficiente e resolva essas provas. Dê uma olhadinha nessas provas. Conheça como aquela banca trabalha, como ela pede as questões e a partir dali você começa a traçar o cronograma de estudos dos conteúdos que são pedidos naquela banca que você escolheu. Do mesmo modo que você tem que fazer as provas anteriores, você precisa fazer os simulados. O vestibular é uma prova e essa prova você tem que estar preparado para fazer. Todo o seu conteúdo é testado em um dia, então você tem que saber como você vai se portar nesse dia. Você pode saber muita coisa, mas se na hora do dia da prova, ali naquele momento, você se equivocar, você pode perder pontos importantes, pontos que talvez fossem de conteúdos que você saberia responder numa situação de tranquilidade. Então você precisa acrescentar a tensão da prova, a tensão do momento. É da mesma maneira como você pratica o esporte. Treino, treino, jogo é jogo. Quando é para valer, treino é jogo e jogo é guerra. Simulado é fundamental para você saber como é que anda o seu domínio da matéria. É por isso que eu sempre coloco simulados inéditos no meu material. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Você precisa estudar o que não sabe. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estudar aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você não domina, aquilo que você realmente não sabe. Porque é fácil estudar o que sabe. É gostoso, mas é difícil encarar aquilo que não vai trazer muitas, vamos dizer assim, vantagens ou mesmo satisfação. Portanto, aprenda a estudar aquilo que você não sabe. Aprenda a estudar aquilo que você tem dificuldade. É daí que você vai tirar a grande diferença da sua pontuação. E aí a dica número 7 vem para complementar a dica número 8. Se você tem que estudar o que você não sabe, aquilo que você sabe, você precisa apenas revisar. Dificilmente tem algum assunto naquela sua matéria preferida que você não domine. E se você não dominar, você vai estudar, mas você não vai mergulhar nesse assunto. Eu, por exemplo, embora você esteja me vendo aqui falando de inglês, mas eu tenho formação em administração, sou formado em história, e eu lembro que o meu tempo de vestibulando para jornalismo, eu estudava história por horas e quase nada das outras matérias. Aí não funciona. Não adiantava nada eu ter lido a Carta da Jamaica e a biografia de Simão Bolívar se eu não soubesse fazer muito bem uma conta de polinômios. Na primeira fase do vestibular, cada ponto é um ponto. Portanto, aquilo que você sabe, apenas revise. Dica número 6. Outra que parece muito óbvia, mas é fundamental. Descanse. Não existe esse negócio de você querer virar as noites estudando, colocar uma carga de estudos enorme. Isso não vai funcionar. O corpo humano é um organismo. O que eu quero dizer com isso? Não é uma máquina. Ela sente a fadiga, ela sente o cansaço, ela sente as emoções. Reconheça suas emoções, aceite.
Quando está empolgado, está excitado, está felizão, vai com tudo, estuda bastante. Quando está cansado, está sem energia, tenta dar um jeito de descobrir o que você pode fazer para recuperar essa energia. Às vezes é uma volta no bairro, uma volta no quarteirão, andar um pouquinho descalço na grama, escutar uma música que você goste. Não adianta lutar contra o cansaço. Já foi provado em estudos científicos que tentar lutar contra o cansaço, a tristeza, nessas horas é contraproducente. Portanto, descanse. Dica número 5. Esqueça a concorrência. É absolutamente natural você ficar se comparando com os outros. Mas tente entender que o vestibular é um tipo de disputa você contra a prova. Pode ser que as outras pessoas vá melhor que você, pode acontecer. Mas se você for tão bem quanto elas, você consegue a vaga do mesmo jeito. Claro, quando a gente está pensando em medicina, a coisa vai mais embaixo. Você tem quase que ter toda a prova correta. Você tem que acertar quase tudo, o que é bem difícil. Porém, a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesmo. Não dá para você ficar contando com a concorrência, que diminuíram as vagas e tudo mais. A sua parte tem que ser feita. E você não controla a concorrência, você controla você mesmo. Portanto, esqueça a concorrência. Você já tem coisa demais para fazer. Dica número 4. Aceite que é difícil. Não fique sofrendo, falando, oh meu Deus, ó vida, o meu destino. Vestibular é difícil sim, é uma fase da vida, é difícil como também pode ser difícil procurar um emprego, é difícil como pode ser procurar uma pessoa para casar, é difícil como pode ser para abrir uma empresa, é difícil. Como muitas coisas que você vai enfrentar na sua vida serão também muito difíceis. Então, aceita que é duro, aceita que é problemático, aceita que é uma coisa que você tem que lidar e a primeira coisa talvez na sua vida que você está lidando que realmente vai te mostrar que infelizmente conto de fadas é só no cinema. Aceita que dói menos. Número 3. De mesmo modo, entenda que nem tudo está perdido. Não é porque você estudou por um ano e alguma coisa aconteceu no dia da prova que você não conseguiu o resultado. O que você fez naquele ano não foi de forma alguma perdido, tá? Entenda o seguinte, vocês não têm idade para entender isso ainda, mas quando você tem ainda 22 anos, você ainda é muito jovem. Tá cheio de história de gente que fez uma faculdade, saiu, largou e foi fazer outra. Muita gente que fez, e não estou falando de pessoal que quer fazer medicina e tentou fazer odontologia, tentou fisioterapia, não. Eu estou falando de gente que realmente fez outras coisas da vida e fazendo aquilo percebeu não que estava triste ou infeliz, mas que queria sim tentar outra coisa. Então, se não deu certo na primeira vez, tá tudo bem, tudo tranquilo. Olha a sua rota, reoriente, veja se é isso mesmo que você quer e vai de novo. Vocês não sabem, mas a grande maioria dos alunos que são aprovados no curso mais concorrido, medicina, normalmente acontecem com a 3ª ou 4ª aprovação. Quase ninguém fala isso, mas essa é a realidade. Dica número 2. Reconheça os seus limites. Você fez tudo o que eu já te falei. Fez simulado, prova anterior, estudou o que não sabia, revisou o que sabia, procurou descansar, foi regrado, foi disciplinado. Mas às vezes você não deu tempo, não dá. O conteúdo é muito extenso. Você fez aquilo que você poderia fazer e você tem que ver se de fato você evoluiu no seu processo. Se você evoluiu, ótimo. Mais um ano, mais uma luta, mais uma evolução. Já falei para você, não é fácil mesmo. Se é isso que você quer, se você está jovem ainda, é isso que você vai conseguir. Portanto, bola para cima não, né? Levanta a cabeça e vão para cima. Essa é a regra mais importante. A regra número 1 é não ignore as matérias. Número 1, não ignore o inglês. Não ignore o inglês. O inglês é mais de 10% nas faculdades paulistas, FUVEST, Unesp, Unicamp, Unifesp, FAMEMA, FAMERPA. O inglês é decisivo nessas matérias. Não negligencie o inglês. E onde é que você pode aprender? Você já sabe. Só me seguir, me acompanha, segue aqui no YouTube, segue no Instagram, que você vai aprender como é que você gabarita essa aula. Ok? Até a próxima, boa sorte. Deixa seu like, começa a seguir, ativa a notificação. Sempre vai ter mais por aqui. Até a próxima.